Talvez este tenha sido o capítulo mais difícil e o mais interessante até agora. O que temos para hoje são Cinéias. Eu sou a Larissa Bertolino, você está no canal Uma Garota Quixotesca, onde nós tratamos de literatura, sempre usando Don Quixote para extrair dali ideias, gêneros, propostas literárias, artísticas, de vida em geral. E mais especificamente, você se encontra no episódio de número 7 da nossa jornada de leitura conjunta do Ulisses. É a terceira vez que eu estou gravando esse vídeo, eu espero de verdade que eu consiga concluí-lo sem nenhum outro contratempo. Nessa semana nós tivemos uma Dublin mental, né? Nós imergimos na Dublin do início do século XX, muito pelo espaço urbano, mas especialmente pela mente dos seus cidadãos, dos seus dublinenses. Esse texto dessa semana me lembrou alguns pontos, algumas estratégias usadas pelo Joyce no seu outro livro, Dublinenses. E eu devo dizer que provavelmente tenha sido um dos capítulos mais difíceis pela concentração, mudança repentina de vozes, a técnica escolhida em si, mas também, com certeza, foi um dos mais interessantes, talvez top 5 dos capítulos melhores até agora. Isso se deve à técnica usada pelo Joyce em Rochedos Errantes, que é o labirinto. Ele vai se utilizar, então, desse caráter psicológico usando partes e vozes circulando pela cidade e vai intercalando, aparentemente mostrando que não há saída ali, há um outro acesso, formando uma espécie de labirinto semântico, literário. E pensando assim, nem o Bloom nem o Dédalo serão protagonistas nesse texto. Nós revimos vários personagens que já haviam aparecido, outros novos são introduzidos nessa parte do Rochedos Errantes, diferente de como é feito no romantismo, né? Mas, de fato, a cidade é mais protagonista do livro. Não como a Paris do Hugo, por exemplo, dos Miseráveis, mas ela é. E ela se torna protagonista pela mente, pela representação dos seus cidadãos, dos dublinenses que vão aparecer por aqui. Como esse labirinto é constituído? São 19 partes. A última dela, não sei se vocês perceberam, que meio que junta tudo, é como se elas convergissem para esse ponto final. Se usa das ruas de Dublin, mas de diversos pontos de vista sobre o urbano, sobre esse novo homem urbano, como eles se relacionam entre si, como cada um desses personagens protagonistas das pequenas partes dentro dessa parte maior vão se relacionando uns com os outros, sendo referenciados nas outras partes, com as próprias ruas da cidade. Não fiz uma pesquisa mais aprofundada, mas pelo que eu estudei para minha monografia, para minha dissertação sobre guardas do modernismo se manifestavam, e especialmente o futurismo, eu não consigo detalhar nesse vídeo para você em todos os aspectos, mas eu fiz inclusive anotações para fazer pesquisas posteriores, como há pequenos aspectos do futurismo dentro desse estilo do labirinto. Todas essas referências cruzadas, grande parte delas vão ser muito discretas. Nós não pegamos com palavras que se repetem ou palavras correlacionadas, mas com sentimentos, aspectos, comportamentos de determinados personagens que se ligam quase como ação e reação, ainda que aparentemente eles não tenham nenhum contato, nenhuma interligação mais direta nesse capítulo. E alguns deles até no livro em geral, né? Temos personagens que estão reaparecendo, outros que aparecem pela primeira vez aqui, que estreiam no livro. E essa forma de relacionar tem a ver, claro, com a força da psicanálise, da inovação do pensamento humano, na psicologia nesse período, do exame cerrado de si mesmo, mas isso vai além do que necessariamente se passa na mente desses personagens. Como eu mencionei, são os comportamentos, são um detalhe ou outro, uma palavra que ele solta, um sentimento que você percebe pelo comportamento do personagem, e nós vamos absorvendo essas ideias, às vezes até de um modo não muito direto, de um modo até inconsciente. Então nós vamos rever personagens como Ned Lambert, por exemplo, que apareceu lá no Hades e em alguns outros momentos. A irmã e o pai do Stephen Dedalus vão meio que abrir esse capítulo com pontos sobre a relação interpessoal e a vida familiar que até então não foram apresentados
nem por eles, nem pelo Stephen antes. Estreando novos personagens, temos, por exemplo, a senhorita Dan. Um que me chamou muito a atenção, e olhando a tabela do Gilbert, né, acredito que ele tem alguma relação, pode ser, pode não ser, com o capítulo da semana que vem, porque a arte do próximo capítulo é a música. E nesse capítulo dessa semana nós conhecemos o Almidano Antifone, que é um italiano fissuradérrimo por ópera. E já no modo como ele fala, tem um quê de musicalidade diferente, tem alguns aspectos que mostram que o texto dele, a forma dele falar é diferente dos outros, ainda que todos eles estejam dentro do labirinto. E essa talvez seja uma das sacadas mais interessantes nessa forma do labirinto. Por mais que elas se interliguem, é como se cada personagem tivesse a sua forma própria de circular entre ele, dependendo de com quem ele esteja ou de quem ele esteja falando, qual a relação ali. Essa performance será um pouquinho diferente. Então pode ser que o Antifone tenha alguma contribuição para a semana que vem, pode ser que não. Isso a gente só descobre de fato amanhã, quando começarmos a leitura e quando terminarmos no final da semana. No final das contas, esse capítulo me lembrou muito uma citação do Peter Gay, novamente, no livro sobre o modernismo. Ele falando especialmente dos autores, mas ele abre isso também para os personagens, como eles querem quebrar as vidraças, romper as vidraças. Algo que aparentemente não tem muita proteção, está ali à frente, é transparente, se permite ver tudo o que está de dentro, mas ainda assim tem um impedimento de acesso. Comentar algo que aconteceu essa semana, tem tudo a ver porque é uma peça modernista e ainda que seja por uma causa ambiental outros pontos, o ataque aos girassóis do Van Gogh lá do Louvre. A tela não foi danificada porque tinha esse vidro protegendo. Essa atitude dos ativistas, mesmo sendo para chamar a atenção para algo positivo, é uma espécie de heresia, né? Segundo Peter Gay, ataca direto a essa forma sagrada da arte. E é isso que o modernismo ele faz, ele quebra, ele mostra como essa proteção, esse não acesso que nós temos é apenas uma camada de vidro e que é muito simples rompê-la. É aparentemente muito simples rompê-la, né? Estou tratando aqui de uma técnica que parece algo que eu faço aqui rapidamente, mas na verdade não é, porque há esse algo transparente, esse algo que eu não consigo identificar, acessar, que barra essa transposição. Isso fica muito forte pra mim na questão dos pensamentos dos personagens, porque o Bloom e o Gilligan, né, o pai órfão de filho, como essas angústias estão perpassando, como a cidade vai refletir todas essas questões que eles não conseguem nomear, vão evidenciar esse vidro acima que está protegendo aparentemente desse ataque que também vem dessa cidade, também vem desses acessos, desses circulantes, desses dublinenses, mas que também não conseguem ser perceptíveis, não conseguem ser identificados, só sentidos. E alguns só quando estão relacionados com os outros é que se dá pra ter um sentimento, né? Tem que haver uma fusão. Dois homens que perderam os filhos, apesar da perda do filho do Bloom não ser mencionada nesse capítulo, mas tem essa identificação entre esses dois personagens. Talvez a mudança abrupta após um trauma, após um rompimento, após algo que não se esperava, que quebra não só a sua estrutura social, porque você tinha aquela pessoa, aquilo para estar e você não tem mais, mas o seu modo de funcionamento. E aí talvez pensando nas irmãs e no pai do Stephen Dedalus também, já que estes também perderam a mãe. Um capítulo que traz coisas boas, mas que ficou mais forte pra mim essas perdas semelhantes entre esses personagens. Semelhantes tanto no âmbito familiar, como até as perdas que são aparentemente nada a ver, são perdas. E afetam esse funcionamento. Afetam esse funcionamento interno. Então é isso, meus queridos cavaleiros andantes. Qual de todos esses personagens incríveis que apareceram nessa semana te chamou mais a atenção? Qual o que pra você foi mais fácil de entender o que ele tava pensando, o que tava se passando, e qual deles foi o mais difícil? Eu já disse aqui que chamou mais a atenção o Gilligan e o Bloom. Talvez o da senhorita Dan tenha sido o mais complicado pra mim. Nos vemos essa semana, voltamos à nossa programaçãozinha
normal. Quarta-feira temos em 5 minutos. Vlog na sexta. Inclusive estamos caminhando para o nosso vlog de número 100. Vamos ter algumas coisas especiais por aí. Então fique no aguardo. Não deixe de nos seguir no Instagram para estar sabendo, estar por dentro do que vai acontecer. Enquanto isso, que possamos sair da biblioteca e ver muito além dos moinhos de vento. Vale.